Força, 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 Ô, Tati, força. Quê? já começou a live. Ah, já começou a live! Opa, peraí! Oh, bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa a hora do dia, importa que o dia vai ser bom. Ele tem que ser bom. E como é que a gente faz para ele ser bom? Começa aqui, ó. Começa nos pensamentos. Vamos declarar, vamos decidir que ele seja bom. E hoje, então, eis-me aqui, mulheres. Tem uma live com as fisioterapeutas e fisioterapia. Como assim? Fisioterapia e fisioterapeutas não é a mesma coisa? É e não é. A gente vai explicar ao longo da live, a gente vai estar explicando como é que é a prática, a rotina, os procedimentos, o que é uma aspiração, uma manobra, uma intubação, uma extubação, enfim. A gente vai estar falando sobre recuperação de movimentos, a gente vai estar falando da prática da fisioterapia, mas a gente não pode deixar de falar dessa parte humana, que são os relacionamentos, né? A fisioterapeuta é aquela que se relaciona, é aquela que está ali por causa de uma vida, por causa de uma pessoa, e hoje, então, essa live especial para a gente conhecer um pouco mais sobre esse universo, sobre essas profissionais, e nós temos duas convidadas especiais, que particularmente eu conheço há bastante tempo. Elas fazem parte já da minha semana, da minha vida, do meu dia a dia. Mas antes de trazer as meninas, elas já estão por aí, ó. As duas. Eu quero falar um pouquinho, antes de chamar as meninas, sobre algumas fisioterapeutas que fazem parte da minha vida, que eu tenho uma gratidão muito grande, que são excelentes profissionais. Eu quero contar para vocês essas histórias bem curtinhas, mas que vale a pena lembrar, vale a pena citar, que da Tiele Cabral, da Flavinha, da Priscila e do Alexandre, tá? São 4 histórias rápidas que eu quero contar para vocês, agradecendo esse trabalho lindo que os fisioterapeutas fazem, né? E se você tem aí algum amigo, alguma amiga, alguém que gostaria de conhecer mais sobre esse trabalho, conhecer um pouco sobre essas histórias, eu te convido aí, aperta na setinha ali embaixo no aviãozinho, envia essa live para alguém, para eles estarem por dentro, e vai colocando o coraçãozinho aí, porque a Missão Esme aqui agradece muito a tua participação aqui com a gente, tá? Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho rapidinho da Tiele Cabral. Gente, a Tiele é uma profissional que, quando eu estive na UTI durante os 3 meses e meio, ela foi incansável. Vocês acreditam que ela conseguiu, tá, lá nos acessos lá do hospital da PUC, uma espécie de maca, eu chamava aquilo de barra do Frankenstein, porque era algo bem antigo, ela estava em desuso, e ela pegou então para quê? Para me colocar de pé. Como eu não mexia, o meu corpo todo paralisou, ela então queria estimular para que eu ficasse de pé, né? Para que o corpo todo, né, músculos, esqueleto, organismo todo ficasse na posição ereta. Então ela me colocava naquela maca, gente. E eu, inclusive, teve uma vez que eu desmaiei. Pensa na situação, né? A pessoa tá ali cheia de máquina para respiração e aparelhagem, e daqui a pouco a pessoa some assim. O que aconteceu? E aí, quando eu voltei, eu lembro que ela tava me olhando assim, e eu ainda, brincadeirinha, né? A gente começou a rir muito, e graças a Deus a gente tinha essa maneira assim de se comunicar, sempre muito divertida, né? Ela botava música, e tem isso lá no canal do YouTube, tem vídeos mostrando isso. E falando em vídeos e também nas profissionais, eu quero também falar aqui da Flavinha, que depois do hospital me acompanhou em casa, e tem vídeo dela começando ali comigo a caminhar, mostrando movimentos, né? É uma profissional que eu tenho muito carinho. A Flavinha, a gente me levou para comer sushi, vocês acreditam nisso? Eu brinco que não basta somente ser fisioterapeuta, né? Ela muitas vezes acabou fazendo cabeleireira, secou meu cabelo, né? Fez aí Uber, me levou para comer sushi lá na UTI. A Renata Chalmes, minha amigona, me levou lá uma foto, né, de vários sushis
que pra gente sair logo de lá e comer. E eu me lembro então que a Priscila, outra físio maravilhosa da minha vida, não sei se você vai lembrar dessa, Pri. A Priscila Albrecht, então, viu lá aquele monte de sushi. Não, vou comer sushi hoje. E ficou falando de sushi, né? E eu, na época, só com sono, a gente não podia comer nada. E a gente conversava muito, e a Pri vinha e falava, então, do Valentim, do filhinho dela, que era um bebê na época, não tinha nenhum aninho. E eu preciso falar que os pacientes, né, as pessoas, elas precisam não somente pensar na doença, não somente viver aquele tempo que elas estão ali, elas precisam se sentir importantes, amadas. E cada vez que a Priscila chegava lá e contava, né, das aventuras do Valentim e falava do sushi, então era muito legal, era muito bacana, era muito gostoso. E também o Alexandre, gente, o Alexandre, quando eu comecei então a ter força na coluna e ficar parada, ficar assim, sentada, né? Só dava a pessoa querendo ficar sentada e botar as perninhas para fora da cama, né? Eu saí daquela posição de ficar sempre no leito, sentada e deitada, sentada e deitada. Então o Alexandre chegava, ele já me virava ali e já me colocava com as pernas para fora da cama, e conforme eu fui conseguindo fazer isso, eu só queria fazer isso. E tem vídeo também lá no YouTube mostrando isso, mostrando esse trabalho lindo aí dos fisioterapeutas. Mas, sem mais delongas, né? Vamos lá. Vamos chamar então, vou chamar primeiramente a Marília. Ô, amor, me ajuda aqui, socorro. Tô aprendendo, gente, a chamar, então eu tenho que chamar aqui o meu bonito para me ajudar, né? Gente, a Marília, enquanto a gente tá chamando ela aqui, eu vou apresentar, né? Eu falei para as gurias que eu não ia fazer primeiro a apresentação formal, né? Da formação, do trabalho delas, porque isso aí vai rolar na conversa de uma maneira bem parte terapêutica, da parte da minha inspiração. A Marília, gente, ela é atleta daquela que eu fico babando, né? Com tudo aquilo que eu já fiz e que vou voltar a fazer. Olha aí, Melindona. Oi. Ainda estou te apresentando. Tudo bom, Marília? Tá bom, vai, vai lá. Vou falar um pouquinho das tuas peripécias, e depois tu segue falando um pouco das tuas aventuras, que tu tá pronta aí comigo. Gente, a Marília, ela é patinadora. Até hoje, gente, ela participa de musicais no final do ano. Não teve ano passado por causa da pandemia, mas tem lá salvo nos stories dela. É lindíssima a apresentação. Ela é bailarina, gente. Ela é dançarina, ela é aventureira. Eu tenho cada roteiro de viagem, cada dica, né, que a gente conversa, que ela me dá e que eu amo, que eu vibro. Cada viagem que ela faz, eu tô lá corujando, né? Bem seguidora lá, curtindo pra caramba. E ela é minha companheira de macaquice. Então, Marília, eu quero que tu fale um pouco sobre isso. Quero que tu fale da tua rotina, como é que é o teu trabalho, como é que quando tu saiu, né, da tua formação, como é que foi. Fica à vontade aí para falar dessa profissão tão linda e do que tu sentir, a gente vai conversando. Tá bom, então vamos lá. Eu me formei faz 11 anos na PUC, tá? E primeiro eu saí da faculdade, em seguida eu trabalhei 6 meses no hospital, no São Lucas. Mas eu vi que, na verdade, não era aquilo que eu queria, aquela área específica. Eu era mais da terapia manual, de tocar mesmo o paciente, da parte mais de traumato-ortopedia. Aí eu comecei a trabalhar em umas clínicas, focar em cursos nessas áreas, fiz pós-graduação em áreas de terapia manual e postural. E sempre fui e comecei a atender só essa parte de paciente, tanto em consultório quanto a domicílio, né? E eu acho uma profissão fantástica, muito gratificante, né? A gente tem muito contato com o paciente. Uma coisa muito legal que a minha falecida avó até falava é que eu toco no paciente. Então, a gente tem muita troca de energia. Então, ao tocar o paciente, tanto eu tenho que estar bem para o que eu estou oferecendo, quanto o paciente para receber aquilo, né? E o paciente também, se ele tá mal, ele acaba me passando. Então, eu tenho que também ter aquele bloqueio, tem que saber me defender. Então, eu tenho que ter uma boa energia, eu tenho que estar bem para poder passar essa energia boa para o paciente, para ele se reabilitar com sucesso, né? Acho que isso é super importante. Então, essa troca com o paciente é extremamente especial. Isso a gente tem, né, Tati?
Tem, e tem muito, assim, a gente estava conversando e eu estava te falando, eu amo quando tu inventa um exercício, assim, não parece que eu tô pensando, até quando ela tá pensando, aí É que vem coisa tu diferente. entra nas loucuras, entendeu? Eu dou uma despirocada e tu aceita, tu topa. Então, tudo fecha. Muito Não é bom. qualquer uma, não é qualquer uma que aceita, hein? Mas é muito legal. Isso é muito legal também, porque eu gosto das minhas macaquices e tenho umas bizarrices, mas são coisas que a gente se diverte e a gente precisa se divertir enquanto a gente está no tratamento. Né? Claro que tem certas coisas que não tem como, mas quando a gente consegue puxar para esse lado lúdico, é super importante. Principalmente tu, que, por exemplo, é uma reabilitação longa, que precisa fazer fisioterapia com bastante frequência. Então, é uma coisa que cansa, né? Só que, então, a gente tem que tentar fazer da forma mais tranquila possível, da forma mais feliz, alegre, né? Para ser um momento bom e que vai te fazer bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Isso é muito importante. É verdade. E, Marília, conta de uma macaquice, assim, que a gente aprontou esses tempos. Esse eu não postei ainda, tá? Eu tô esperando, foi meu presente de aniversário. A gente foi lá pra rua e aí tinha um toco de árvore. Conta, o que que a gente aprontou? Na verdade foi assim, a gente estava treinando a subida na rampa, né? Então, queria trabalhar bastante musculatura glútea, né? Então, vamos lá, força, vamos botar o bumbum para cima. E aí, eu resolvi dar um relax pra Tati, porque a gente fez uma subidinha que era um pouco íngreme, depois a gente fez uma mais íngreme, que era a dos carros, né? No estacionamento. Aí, de repente, eu olho assim, tem um toco de árvore meio perdido perto da pracinha, assim, no jardim. E, vamos fazer ela descansar ali. Vamos fazer ela descansar daquela subida, que ela tá cansada de subir e descer essa rampa. Eu disse, tá, Tati, vamos pra lá. Ela, o quê? Vamos ali naquele toco. Hã? Vamos? Vamos subir? E aí, capaz que a Tati não aceitou, né? Pá, topou na hora, vamos. Tá, não, vamos filmar, né? Tem que filmar, tem que registrar. Perdi o som. Eu perdi o som. Vocês estão ouvindo? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Eu tô sem som. Fala aí, Marília, vamos ver. Pessoal, vou pedir para vocês falarem. Vocês estão ouvindo ou é só aqui comigo? Alguém que está aí junto com a gente. Pode falar, Marília, vamos ver. Eu não estou te ouvindo. Tá sem som. Vê se de repente não desconectou o fone. Tá sem som. É só. Quem que tá sem som? A Tati ou a Marília? Ou as duas? Vamos ver aqui. E agora, pessoal, estão nos ouvindo? A Marília saiu, vamos ver. Vamos de novo aqui. Vamos chamar a Marília, gente, porque às vezes acontece, né? Esse tipo de coisa aí. A gente tá lá no meio da macaquice e vamos ver o que está acontecendo. Não sei, vamos chamar aqui, ó. Pessoal, enquanto vocês estão aí ouvindo, eu vou pedir para vocês apertarem os coraçõezinhos aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, aí pode fazer pergunta também, sobre a profissão. E vamos lá. Ó. Pronto! Sabe o que foi? Me ligaram bem na hora, mas eu não sei o que. Olha aí! Viu só? Eu Foi. Né? Mas assim ficou sem áudio daí, eu não consigo. Ficou sem áudio. É para ficar mais legal ainda a história. Né? A gente tá lá no toco de árvore. Bom, continuando, eu peguei a Tati e eu disse, não, Tati, vamos lá. Mas aí as pessoas em volta, tinha um monte de gente em volta, né? Assim, ali no condomínio. E eu acho que tava louca, né? Porque vão cair as duas ali. E eu disse, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos, Tati. E no fim, foi, né, Tati? Foi lá, fez força,
força naquela perna, botou esse quadril pra frente e subiu no topo. E aí a gente filmou tanto a subida quanto a descida. Foi engraçado, foi bem legal. Foi engraçado, foi legal. Eu fiquei com medo de te empurrar, porque tinha que fazer muita força pra eu subir. Eu fiquei com medo de tu chegar lá em cima e tu cair. E uma coisa que eu sempre gosto. Mas tava tudo sob controle, tudo calculado. Eu vou botar em breve nos stories para vocês verem, né? Mas eu quero dizer que, assim, muitas vezes, quando a coisa é muito, assim, desafiadora, que é uma coisa novidade, a Marília sempre diz assim, ó, não te preocupa que do chão a gente não passa. E é verdade, então vamos embora. Né? Então sempre tem uma novidade, sempre tem um desafio, sempre tem alguma coisa, assim, pra gente estar fazendo, né? E aí, volta e meia, a Marília chega aqui com um recurso diferente, né? Esses dias era aquele... Como é que é o nome daquela... O cangu, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas é muito legal, porque ele lembra, né, uma bota de... Aquele patins, lembra um roller, só que ele tem uma batida, assim, e aí, claro, ficar de pé já é um desafio, ainda não tem o equilíbrio. Tem e ainda ficar em cima... Uma mola, né? Isso, é uma mola. Uma mola. E fora que é legal, assim, cada conquista... a Marília vibra junto. E aí, às vezes, é ela que, não, vamos filmar, vamos lá, dê um saltinho, dê um pulinho. Às vezes é uma coisinha mínima, né? E aí, essa emoção, né, da Marília, eu vejo que todo fisioterapeuta, quando ele tá ali vibrando junto e curtindo junto, flui diferente, né? O dia que eu botei a aliança, né, foi uma insistência, eu queria colocar aliança, e eu lembro que foram várias tentativas, muitas tentativas, né? E como os meus dedos, eles paralisaram, eles travaram, encurtaram, não tinha como colocar. Até hoje eles ainda não mexem totalmente, assim, não consigo. Mas foi tanta tentativa, até que um dia a Marília com hidratante, com creme, foi lá, conseguiu colocar e foi choradeira. Porque são coisas simples do dia a dia, mas que fazem toda a diferença. E Marília, conta para as pessoas como que esse relacionamento paciente e físio, ele pode acontecer tanto para o bem como para não fluir tanto também, né? Porque eu estava falando que às vezes tem pacientes que já não tem essa pegada, não corresponde. Então fala um pouquinho disso também, por favor. Era o que eu estava falando em questão de energia, né? Porque quando para um tratamento dar certo, na verdade, para que tudo dê certo, né? Num relacionamento qualquer. Então, por exemplo, num relacionamento ter uma troca. Um entrega uma parte e o outro entrega outra parte para poder chegar no sucesso do 100%. Não adianta só um dar de um lado, né? O outro tem que dar também. Então, não adianta o físio ir lá, fazer o que tem que fazer, dar os exercícios corretos, e a pessoa tá emburrada, a pessoa não tá bem. Claro que tem que ser compreensível, né? Entender o momento do paciente. Claro, tem dias que vai estar triste, tem dias que vai estar mais depressivo, mais choroso, alguma coisa assim. Tem que ser compreensível. Mas ele também é muito importante, se ele estiver bem consigo mesmo, ele vai receber tudo e vai conseguir fazer as coisas de uma forma melhor e vai ter um resultado muito melhor. Então, troca o outro para poder ter mais sucesso e para as pessoas se darem bem, né? Isso é em qualquer relacionamento e não é diferente num tratamento de fisioterapia. Eu lembro que uma vez eu te falei assim, tá, mas olha só, quando o teu paciente, né, ele tá reabilitado, ele ficou bem, né, aí ele tem alta, tu perde o teu trabalho. E aí tu me trouxe uma situação de que teve casos, né, já aconteceu, né, de ter uma única sessão, e aí conta essa situação aí, o que acontece? Porque eu quero muito que as pessoas entendam que o profissional, ele não tem aquele intuito de ficar, não, vou deixar, eu vou ficar enrolando para ficar ganhando em cima da pessoa. Não, o profissional que é sério, o profissional que está ali realmente para fazer o seu trabalho, ele vai fazer bem feito e o que acontece? Conta essa situação aí dessa pessoa que mexeu ali, né, na face, tirou os nós, e aí? Exato, é assim, ó. Varia de patologia para patologia, né? Claro, depende muito do que o paciente precisa. Já, por exemplo, o teu caso é
neurológico, né? Então, a parte da fisioterapia neuro, geralmente tu precisa de mais estímulos, de estímulos mais frequentes, tá? Uma fisiotraumato ortopédica, a pessoa acordou com uma certa dor, e aí recorreu a mim, talvez num atendimento só eu consiga resolver, né? Porque tu tem que fazer uma boa avaliação para poder ver aonde realmente está a causa. Se tu achar a causa na primeira sessão e tu conseguir fazer com que o paciente pare de fazer as coisas se perpetuarem, por exemplo, uma má postura ou alguns gestos traga aquela dor, se ele parar de fazer isso que ele está acostumado, ele vai melhorar, né? E ele pode melhorar na primeira sessão. E aí é extremamente gratificante. E o que vai acontecer? Ele vai voltar só quando ele tiver uma outra coisa para mim, mas ele vai lembrar de mim que eu resolvi aquilo. E se ele não vier, quando alguém estiver perto dele, tem alguma dor, alguma coisa, ou perguntar para um fisioterapeuta, ele vai lembrar de mim. Porque ele teve sucesso comigo, entendeu? Então eu não posso ficar pensando, não, vou tratar o paciente, não, vem mais uma vez, vem mais uma vez, vem mais uma vez, vem mais uma vez. Claro, se for necessário, ok, eu vou indicar o que for preciso, né? Mas quanto menos sessões eu conseguir resolver, melhor, principalmente essa parte traumato-ortopédica. Verdade. Conta como é que é a tua primeira sessão. Gente, vocês não têm noção o que é o primeiro atendimento da Marília, gente. Ela tem um monte de... Conta tu com as tuas palavras, explica, porque é muito legal. Bom, na verdade, aqueles milhões de perguntas que às vezes parece não fazer sentido nenhum, né, para a pessoa, para o paciente, porque o paciente muitas vezes não consegue relacionar uma coisa com a outra. Tá, mas eu caí com 5 anos de idade. O que tem a ver que eu não mamei no peito da minha mãe? O que tem a ver que eu aperto os dedos, sabe? Então, faz bruxismo, né? Então, tem várias coisas. Que tem a ver que eu torci o pé jogando bola uma vez. E isso o pé pode ter a ver com a cervical, entendeu? Tudo pode influenciar no nosso corpo. Nosso corpo é algo impressionante. Então... Conta ali isso. Aquela situação que tu falou, quem tem bruxismo vai afetar também... o bruxismo, como a articulação temporomandibular aqui, ela está muito relacionada com a cervical, então... E o ombro, e a cervical a ver com o ombro, então, de primeira, se a pessoa tá com alguma dor no membro superior, ou na mão, ou no cotovelo, ou no ombro cervical, tu tem que perguntar se ela tem bruxismo, se ela aperta os dentes, alguma coisa, porque pode estar afetando, pode afetar, por exemplo, a cervical. Tu vai modificar a tua postura, vai mudar o teu centro de gravidade, e aí vai modificar o teu quadril, o joelho, o pé. Então, tu vai estar pisando de uma forma diferente só porque tu tá fazendo bruxismo. Olha só. Pouco, né? Geralmente eu uso uma câmera termográfica, né? Fala. Para me ajudar a ver as regiões mais quentes do corpo, que são as mais propensas à tensão, né? Então, na verdade, ela me ajuda no diagnóstico. Ela não me dá diagnóstico nenhum, né? Ela me ajuda para ver os pontos que podem estar mais tensos. Então, eu vou lá dar uma olhadinha mais específica neles. Mas, é claro, não vou deixar de fazer a parte do exame físico, né? Com a palpação da minha mão mesmo. E as respostas do paciente são muito importantes. Ele vai contando a história e aí tu já vai anotando tudo e já vai encaixando. Tu já vai vendo que tudo vai se encaixando. Que legal, mas aquela maquininha é muito legal. Quando ela mostra assim, a foto, né? A imagem é muito legal, porque são coisas que a gente não tem acesso no nosso dia a dia, é uma coisa diferente, uma tecnologia. E aí a gente se vê ali, vê o nosso corpo a partir da luz, a partir do calor das imagens, é bem bacana. É muito legal. Tem bastante sensibilidade. Então, por exemplo, é preciso eu perguntar para o paciente se ele
sei lá, se ele colocou um gelo há pouco tempo ou se ele veio correndo, porque isso pode alterar, é bem sensível a termografia. Então eu preciso saber o que aconteceu recentemente para poder comparar com os meus achados, né? Muito legal. Ai, Marília, eu não sei, eu vou passar, né, para a próxima fase ali, eu vou daqui a pouco já chamar a Marlise, mas eu quero deixar, assim, aberto para te comentar alguma coisa da tua profissão, ou deixar alguma mensagem, para te poder estar falando algo mais, assim, que a gente não falou ainda aí para o pessoal que está aqui com a gente. Fica à vontade. Na verdade, vou aproveitar essa oportunidade para, já que a gente falando do lado humano, é para te elogiar como pessoa. Porque é extremamente gratificante te atender, estar contigo. Tu tem uma força enorme, uma fé enorme, que é super importante para o nosso tratamento. E todo mundo devia ter, devia se inspirar em ti. Não é qualquer um que aguenta o tranco, né? Foi algo bem difícil, dias bem difíceis que tu passou, e claro que ainda passa, mas nada perto do que tu passou no início, né? Família, envolvimento familiar, tudo. Isso é muito importante, que a tua família tá sempre junto contigo, né? Isso também não é qualquer um que tem. E então isso conta muito, o apoio de quem tá do nosso lado. Então, parabenizo a tua família, do teu lado. Parabenizo também. Porque é muito gostoso, é muito bom te atender. E vamos supor, se eu chego mais com um nível mais baixo, uma energia mais baixa, tu, só com a tua, com o teu amor, assim, tu já me coloca pra cima, assim. Então, realmente me inspira como pessoa. Tu me pegou de surpresa, eu sou chorona. Que Obrigada. bom! Adoro. Obrigada, Marília. Tu sabe que a recíproca é verdadeira. Eu te amo, tenho muito carinho por ti. E quando eu digo que tu é minha musa inspiradora, é verdade, né? Porque coisas assim que tu já viveu e eu quero viver, daí eu te pergunto, tu vem assim com muita humildade, com muito carinho, né? Como aquela vez que tu foi lá patinar no gelo no Central Park e eu tricoruja, tritiete, te perguntando, e tudo uma simplicidade, né? Falando, comentando como é que foi, dando dica. Então eu aprendo muito contigo, né? Em várias situações, né? Desde a aula de economia, de gestão, de organização. Eu sou muito feliz, assim, por te ter na minha vida e por a gente poder estar junto aí. Tá? Obrigada por ter aceitado o convite. É uma troca. Uma honra. Pessoal, sigam lá a Marília, vejam lá, ela tem uns esqueletos, uma cabecinha, tem uma coluna, tem uns negócios bem legais e tem muita foto linda. Adoro a minha coluna, amo estudar com eles, eles são meus bestos, meus amigos. Ai, brigadão, tá? Obrigada. Fica com Deus e eu te vejo sexta. Beijo. Tchau. Os temas de casa são muito importantes. Adorei o início da live. Vocês estão de parabéns. Sensacional. Tá bom. Beijo. Fica com Deus. Aí é só sair um xizinho ali no cantinho. Tá. Aí eu vou prender aqui também a chamar aqui a Marlise. Pessoal, fica aí com a gente. Quem curtiu até agora, eu vou chamar a Marlise, gente. Enquanto o Rodrigo tá aqui me mostrando que eu ainda não aprendi, né? Eu fico falando, e aí eu não vejo como é que faz, mas enfim. Gente, a Marlise não dá? Ué, não é possível participar, tá escrito aqui. O que aconteceu? Marlise, sai e entra de novo. Né? De repente alguma coisinha ali ficou marcada e tá dizendo ali não tem como chamar. Gente, a Marlise, eu conheci ela foi na época do Covid, foi ano passado. Isso. Ó, ela tá ali, ó. Vamos ver se vai dar para chamar agora. Ela é minha parceira artística, gente. Eu digo que eu sou a dubladora, ela é a atriz, ela é a produtora. Ó, fugi, diz ela ali, ó. Pois é, ele não tá aparecendo ali. Vamos de novo. Ali diz que não é possível participar.
Peraí, isso. Vê se não apertou algum botão, alguma coisa. Ou, de repente, tu sai. Ou pede para participar. Às vezes tem isso, né? A pessoa pode botar ali pedindo para participar da live e daí a gente aceita aqui. Vamos ver se tu consegue botar para participar. Enquanto isso, gente, eu vou contar, porque a Marlise, ela vai falar o que é isso. Né? Ela vai falar aqui, ó, da bandagem, ela vai falar de eletrochoque. Ela vai dar uma explicada aí pra gente sobre isso. Ó, agora deu! Vamos conhecer a Marlise. Aqui deu certo que eu te convidei. Vamos ver se tu aceita aí, bota um sim, dá um ok. Oi, tia Irene. Queridona, estava com a gente na outra live, tá aí agora de novo, nossa parceira. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Aqui nos comentários, que daí a gente pode também estar lendo, né, para as físios. Essa live vai ficar gravada. Né? Deixa eu falar para vocês que a primeira live, a Pretty Woman, né, uma linda mulher, ela tá gravada aqui também no canal do Esme aqui, mas também tá lá no canal do YouTube um resumo, né? Aquela 1 hora, tá um resumo ali de 15 minutos também, para quem quiser participar, e depois a live da semana passada também vai ser feito um resumo, né? A gente vai tirando essas partes aqui. Ó, vamos ver o que tá acontecendo. Eu vou tentar chamar de novo aqui. Ó, tô chamando, convidar. Marlise não foge. A gente brincou, né? Eu falei que eu ia contar muita coisa. Assim, não, vai cair minha internet, olha aí, ó. Não pode. Oi, Pretinha, tá banando aí pra gente. Eu já convidei. Marlise, dá uma espiada aí, se não aparecer um convite aí, a gente tem que clicar em cima e aceitar. Agora deu. Oi. Peraí. Eu tentei fugir. Eu ia falar que estava desconectando. Mas não. Tô brincando. Gente, a Marlise foi na época da pandemia e ela tá sempre com o nome? Aquela RPI, né? A máscara, aquela diferente. Então, quando eu vejo ela sem máscara... Tá, peraí, então. Isso, agora sim, a Marlise, olha aí, ó. Eu sabia, eu tava te reconhecendo, Marlise. Agora eu reconheci. Tá, sou eu. Gente, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que a minha sogra dizia que quando a gente tá muito séria, ela se preocupava, porque a gente passava o tempo todo rindo. Era tipo assim, ó, já botou a máscara ali, Jesus. E aí, quando ela descobriu que eu queria ser dubladora, que eu acho o máximo, né? Que eu faço vozinha, né? Eu vou ler um livro aqui, daí eu faço aquela vozinha da princesa. E a voz da vilã. Aí ela, pronto, começou a fazer também. Né? Hoje, conta o que o nosso tênis fez. O que um tênis fez pro outro, velho? Ai, meu Deus, conversaram. Né? Tipo assim, né? A gente tava ali, em pleno exercício, né? Quase suando ali, e os tênis começaram a bater. Os tênis eram parecidos, né? Uma coisa de doido, assim, a gente se entende. É muito bom. Eu sou muito grata por essa pessoinha aí, que já é de casa, né? Já coloca a mesa, tira a mesa. Né? Fica pro almoço, é muito bom. Isso é demais, gente. Que privilégio. Você tá Peraí. Eu não sei Tá o que ouvindo bem? computador. Tu tá me escutando bem, Marlise? Eu tô, mas eu tô. Como se tivesse atrasado. Tá me Tu ouvindo? tá inventando desculpa aí pra enrolar, né? Porque agora tu vai começar a trabalhar, que tu vai falar que é bandagem. Então não disfarça. Vamos lá. Peraí, deixa eu desligar aqui. Gente, a Marlise é aquela físio roqueira, sabe? No início ela vinha sempre com jalequinho, toda bonitinha. E aí a gente já começou com um monte de doideira, já era eu na casa própria, eu girava naquela bola ali. Aí um dia eu comecei a levantar a cama, de tanto fazer exercício para levantar sozinha, consegui levantar. Um dia eu dei uma levantada e ela, parece aquele Transformers, o Optimus Prime, aqueles filmes.
Aí já virou piada, né? Pronto. Aí agora eu sou o Optimus Prime, né? Levantando da cama, né? Faz aquela transforme. Sim, não, olha. Para de rir agora e fala o que é isso. Olha aqui, ó. Tá bom, é que a gente assina. Olha o estado que a Marlise me deixa, gente. Olha ali. Tá o eco. Eu falei pra tirar isso, que isso é vergonhoso. Não, eu tinha que mostrar. Ô, Marlise, pode ser o som. De repente baixa um pouquinho só o teu som. E daí tu não vai sentir o eco aí, vai ficar de boa. Tá. O bom humor ajuda sempre, é verdade. Esse bom humor faz toda a diferença. Porque por 3 vezes na semana a gente se vê, né? Junta fome com a vontade de comer, que nem a gente diz. Né? Meu Deus do céu. Uma fala e outra completa. Com as besteiras, né? Mas é ótimo. É assim. O tema de casa. Muito bem. Isso aqui é algo inédito, é exclusivo, não é qualquer pessoa que tem. Eu precisava mostrar. Porque daí eu invento de assim, Marlise, eu não consigo pegar o remédio, eu não consigo fazer a pinça, meus dedos não estão evoluindo, o que eu faço? Daí ele vem a Marlise assim, ó. Gente, vocês estão vendo a alta tecnologia, gente? Ó, isso aqui é uma lã, tá? Olha o detalhe, gente. Os acabamentos são algo assim, ó, é uma fita para poder realmente passar ali, ó. E ela se deu o trabalho de colar palitinho por palitinho, né? Canudo por canudo, para eu poder fazer isso aqui, ó. E aí eu fico aqui sentada fazendo essa alta costura aqui, né? Passando, eu faço um pouco, daqui a pouco eu passo e eu canso. Eu canso porque tem que ter muita paciência com os dedinhos que ainda não vai, né? Mas trabalho é a coordenação e a paciência, persistência. Aí eu digo, Marlise, eu não tenho força no dedo. Aí vem ela lá, tá, então vamos lá. Força para abrir. Força. Fica aqui, puxa, e assim ela vai inventando. É tudo de alta tecnologia. É isso que eu amo, assim, que ela se diverte, né? Ela faz uma academia humana, sabe? Ela traz aqui uns negócios, assim, não é diferente desse, e ela prende na cintura dela, e daqui a pouco ela põe no pescoço, e daqui a pouco a gente vai cair. Não vamos lá que vai dar certo. E a coisa flui. Gente, eu escutando a Marília na live, eu vi que eu não era a única. Eu acho que fisioterapeuta é tudo assim. Muito criativo. Tem que ser. Mas vamos lá. Como é que é o nome disso aqui? Bandagem funcional. Bandagem funcional. Isso. E no teu caso é para tentar dar uma realinhada nos dedos, que ficam meio encurvadinhos, né? Claro que como... Daí ela vai lá e põe pra esticar. Mas como já lavou a mão, assim, começou a ceder o elástico já. Eu queria trocar hoje. Ela, não precisa, tá bom. Então. Não troca pra ficar legal ali, pro pessoal ver do que ela é, gente, tá? Isso aqui, ó, tá vendo? Vai saindo. Você vai ficando molhado, vai descosturando, e é assim, a vida que segue fazer o quê, né? Até... Tem eco, olha, de repente tá muito alto. Não, eu tô no fone. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui a coisa. Mas não existe bandagem só para esticar o dedo. Tem uma outra bandagem que uma vez tu colocou na minha coluna. Sim. O que é aquela bandagem lá? Tá me escutando? Eu tô. Tá. A bandagem, como é que tu coloca? Tá? Então ela realinhar a posição ou para lesões durante a vida, para diminuir a dor. Então tem depende de qual é o teu objetivo. Se tem uma articulação inchada com edema, como é que tu coloca no edema? Então ela é muito, depende do teu objetivo. Eu acho que o teu som ainda tá estranho, ou tá muito alto, ou de repente o fone, não sei o que é ali, o som tá meio esquisitinho ainda. Tá indo. Eu vou chama de novo. Tinha que ser engraçado, né? Não podia ser diferente. Agora que eu ia entrar no eletrochoque, eu vou ter que te dar um choque aí para poder a coisa fluir.
né? Pega aí o aparelhinho. Eu não sei. Ô, Marlise, conta pro pessoal o choque aquele, tá? Que tu coloca também. Ele tem mais de uma função. Como é que funciona aquele aparelhinho de choque? Sim, aquele lá é ação com fez. É para fazer uma voluntária, vamos dizer assim, né? Porque ele dá uma descarga de falta de tração. Então, a gente coloca né, para fazer estímulo de extensão. A gente coloca nas duas, né, para fazer. Só que eu vou contar que às vezes o negócio não quer funcionar. E aí eu tô lá paradinha com a minha mão, né? E a Marlise fica lá, fazendo, né? A coisa acontecer. Daqui a pouco o negócio liga, mas a gente já liga alto, assim, forte. E a minha mão automaticamente faz... Eu fico assim, ó, esticada. E ela tá funcionando, tá, deixa eu ficar mil. Porque minha mão, assim, sério, gente, de verdade. Não é assim uma brincadeira, levantou devagarinho, não. O choque, ele faz uma força tão grande que ele mesmo contrai e a mão toda vai pra cima, assim, ó. E eu fico lá, não é um choque que nem descarga, né, elétrica, não é uma coisa que machuca, é uma coisa realmente terapêutica, mas a mão toda vai pra cima. É impressionante, é muito legal. É muito legal. Fora quando às vezes o Davi ou os guris chegam aqui, também quero. E aí ela fica com aquela cara de fora, não pode. E aí tem essas coisas, né? Das pessoas que tu vai atender, né, Marlise? Sim, que cada caso é um caso. Para ti, eu uso bastante a estimulação. Para outras pessoas, eu tive dor lombar do programa, né, que deu o TENS, que é para diminuir a liberação de gases, enfim, outro estímulo. Mas é bem divertido para a gente te esticar, tá? Muda a frequência, é como se mudasse a música, né? A música para agitar e a música para relaxar, né? Só que eu lembrei da música que tu me mostrou hoje. Ela foi descobrir uma música hoje, porque como eu botei uma música, né, eu e a Grace colocamos uma música para ela nos stories, ali para fazer a chamada do cartaz, e aí ela foi atrás de música e descobriu uma música fisioterapeuta. Eu nem ia falar, porque a música não é, né, lá essas coisas, mas era tão breve, a gente riu tanto da tal da música do fisioterapeuta, que não era uma homenagem. Era uma coisa cafona, né? E aí ficou as duas na sua coisa, que coisa triste aqui. Gente, as pessoas perdem a oportunidade de ser feliz. Né? Tá, mas vamos falar. Marlise, conta pro pessoal aí o que é uma aspiração que vocês têm que aprender a fazer. E vocês fazem isso no hospital, na prática hospitalar. Assim, ó. Tá trancando, peraí. Eu trabalhei e me apresento, né? Eu já cheguei. Isso, por favor, fala do teu formação, se formou no IPA, quantos anos, 11 anos. E logo que eu me formei, eu trabalhei com isso. E lá eu fiquei 9 meses lá. Então, minha experiência hospitalar aqui para mim trancou. Quem está nos assistindo aí está vendo a Marlise, não está vendo, só para entender que a gente tem que chamar de novo ou não. Trancou para ti também, ó, trancando a internet. Fica perto do Wi-Fi. A dica. Tá me ouvindo? Eu estou aqui, você está aí. Se não ficar perto do outro, ele vai Wi-Fi tranca. Aí o teu trancou, ele ficou paradinho. Peraí, Tati. Ih, nossa, fica avançada, né? Peraí. A gente falou que fazer uma coisa descontraída que ia ser bem alegre e divertido, mas não quer ser assim, né? Peraí que eu vou falar. Enquanto a Marlise vai chegando perto ali do modem, vai chegando perto do Wi-Fi, está organizando ali para me escutar, para ver, né? Deixa eu contar, ela se formou de IPA, tá? Ela tem já 11 anos de formação. E primeiro começou, né, com uma, não sei se é residência que chama, mas é a parte
prática foi no hospital, o dela foi no Parque Belém, aqui em Porto Alegre, né? E então lá no hospital ela trabalhou um certo tempo e teve essa prática, esse conhecimento aí do hospitalar. Eu vou chamar ela porque ela caiu. Vamos ver aqui, ó. Eu aprendi a chamar. Eu sou nada como a gente ter uma prática aí depois de 3 lives, tinha que aprender, né, gente? Estou chamando aí a Marlise para ela entrar, para ela contar para a gente o que é uma aspiração, que é uma das práticas do fisioterapeuta, e principalmente nessa época aí, que o pessoal que tem ido para o hospital por causa de Covid, eu não sei se vocês sabem, mas a linha de frente, quem cuida da respiração, a maioria das pessoas que pegam Covid, gente, é na parte respiratória, e quem atende também são os fisioterapeutas que cuidam, né, dessa parte aí. Eu tô chamando aqui, gente. Ó, já chamei. Ela já foi convidada. Marlise me aceita, não foge, né? Continua aí com a gente que ela vai estar contando, né, o que é, então, a aspiração. Voltou. Ok, ela voltou, eu chamei. Estamos aí, vamos ver se agora vai rolar. Se vai dar certo. Pessoal, essas lives, elas estão sendo gravadas e a gente está tendo um carinho, assim, um cuidado de depois resumir. De fazer, nessa parte, nos cortes, a gente vai procurar tirar fora. Para não ficar assim. Mas vocês estão aí com a gente, muito obrigado. Ó, estou chamando aqui a Marlise. Ela já foi convidada. Dá um ok, vê se tu tá me escutando, vê se tu pode dar um ok, se tu pode me aceitar aí. Marlise. Ó, entrar ao vivo com Marlise Munhoz. Uhul! Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a nossa convidada? Eu estou vendo aqui um monte de coraçãozinho subindo. É muito legal ver que tem gente aí participando conosco, né? Estamos numa live fisioterapia, fisioterapeutas, né? Como que é o trabalho de físio. Hoje a Marlise, ela trabalha, a gente, na clínica da Carlos Barbosa. Ó, chamei ela de novo aqui, gente. E agora entrou! Gente, eu tô tão feliz com o pessoal que mesmo quando a live parou, continuou ali com a gente. Que legal, coisa boa isso. Que gostoso esse carinho, né? Eu não sei se são teus parentes, se são os meus amigos, mas eu tô muito contente com esse pessoal aí que tem ficado aí com a gente. Valeu, gente! Marlise, conta do teu trabalho. Vamos lá. Fala um pouquinho da tua prática, como é que é o teu trabalho, tanto lá na clínica, como depois também fala do domiciliar, tá? Tá. Então, como eu estava falando, eu me formei há 11 anos. Eu fiz estágios durante a parte inteira da faculdade, praticamente hospitalar. E eu fiz estágios em Parque Belém, Santa Casa, enfim, por vários aí. Quando eu me formei, eu fui lá pro Divina Providência. E lá que foi a minha vivência, assim, na prática hospitalar mesmo, porque no estágio a gente atende 5 pacientes, na prática a gente vai nos 20 pacientes, TI, neonatal, adulto. E como tu tinha me perguntado da aspiração, é uma parte muito importante para a gente melhorar a ventilação do paciente. Agora que eu vejo assim, essa questão do Covid, é muito importante, os fisioterapeutas estão na linha de frente nessa parte da parte da ventilação mecânica, extubação, enfim. Eu, atualmente, não é mais a minha área. Que para atuar nessa parte de respiratória, em UTI, é outro momento, né? É
outra visão, a minha parte é mais traumato mesmo, desses longos anos. Porque em 2011 eu fui mais para da traumato, da clínica, e comecei direto com os atendimentos a domicílio, que foi onde eu comecei. Porque eu sempre gostei dessa parte de terapia manual. Foi assim que eu me encontrei na fisioterapia. E essa parte que nem a Marília falou, do toque, do contato, é muito importante. E é uma troca assim, que é maravilhosa, porque a gente entra na vida das pessoas, a gente entra na casa das pessoas. Então, tu tem que estar com uma boa energia, tu tem que estar com tudo fluindo bem. Porque se tu tá mal, é bem aquilo que ela falou, se tu tá mal, não fica uma troca legal, né? Então, a gente sempre tem que se manter uma vibe legal. A gente tem que saber filtrar tudo também, porque nem tudo são flores, né? Mas então, atualmente eu trabalho direto na clínica no turno da manhã e à tarde eu faço os atendimentos a domicílio. Então, eu estou para cima e para baixo com bola, bicicleta, com colchonete, com... Ai, físio! Né? Ai, físio. Conta o que é o iFísio. O que eu aprontei para ti que eu queria que tu fizesse? Eu queria que ela fizesse várias vezes ao dia. Já que eu tenho que mexer a mão, eu tenho que voltar. Eu quero me segurar, eu quero fazer as coisas. Eu quero que tu venha várias vezes ao dia. Né? Daí eu disse, Maris, marca vou marcar um ponto, e aí tu vem 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, vem meia hora de noite. Vamos fazer um cartão. Aí tu faz o iFísio. Eu imaginei ela com aquela caixa do pessoal que faz iFood, e ela, iFísio, com a bola, andando para cima e para baixo. E traz uma batatinha frita, né? Só que falta. Podia, né? Podia já vir com lanche, né? Por que não, né? Eu não falei que a Flavinha me levou para comer sushi, olha aí, né? Aí se a gente brinca muito, né? Eu vou te contar. Só que assim, ó, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu queria tentar. Porque eu aprendi com a Marlise, gente, um monte de coisa legal. Ela me ensinou, tipo, essas coisas assim, ó. Ela vem aqui para casa, ela me ensina a botar filtro, né? Ela me ensina a fazer montagem, filmagem, né? E ela se presta, hein? Não basta ser físico. Ela tem que vir e ainda fazer alguma coisa a mais para alegrar o coração, né, da paciente. Né? E a gente fica nessa. Cara, como é que eu vou sair daqui agora? Deixa eu ver. Eu também quero fazer. Eu acho que eu vou ter que ficar assim até o final da live. Eu não sei tirar, mas tudo bem. Ó, não seja por isso. Olha ali, viu? Não basta ser físico, tem que entrar na brincadeira, ó. Sempre, não tem problema. Né? Gente, é sério, eu não tô conseguindo tirar. Eu fui botar aqui pra brincar, olha aí, ó. Né? Mas tudo bem. Ficando... Achei. Assim que é a nossa físio, né? A gente vai aprendendo, vai brincando. Né? Ela tem uma paciência. Eu aprendi a botar música nos stories com a Marlise. Né? É uma paciência, vou te contar. Eu sou muito grata. Mas é que a pessoa também, né? Controla a gente, né? Um sábado, às 11 da noite, eu recebo uma mensagem, assim, com um videozinho do pessoal dançando, isso, sei lá, e aí ela me uma pergunta, assim, da Tatiana. Será que um dia eu vou dançar assim? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. O que eu falo com a pessoa? Porque as pessoas estão lá tudo, né? Pô, era uma dança bonita, né? Era uma dança de salão lá, ó, era um rockzinho, assim, bem legal no casal. E aí eu respondo assim, né? Porque eu não sabia, eu conhecia já, né? E agora? Será que ela tá deprimida ou se ela tá tirando sarro da minha cara, né? Eu respondi, por que não? Foi a minha deixa. Eu nunca dancei antes. Olha, Ti, o que a gente tem que escutar? Mas eu ria tanto. E isso que é maravilhoso da nossa relação, assim, porque a gente tem uma troca fantástica, uma liga incrível das coisas.
E então, nessa relação, assim, aqui não é só uma paciente, é uma amigona, é uma parceira, assim, que a gente troca ideias, troca os desabafos, mas é mais riso do que choro. É. A gente mais ri do que qualquer outra coisa. E eu me sinto muito à vontade com vocês, na família de vocês, que vocês acolhem de um jeito que... Do Davizinho, né? Foi o Davizinho que começou. Almoça aqui, hoje tu vai almoçar aqui? Já botava o prato na mesa, né? Não dava nem para dizer que não, já tinha prato na mesa, então vai ficar aí. Vai ficar aí. Daí, e aí assim foi, né? Daí entreguei para a família. E é muito bom isso aí, né? Eu acho que a gente tem uma liga muito forte. Eu tenho uma pessoa muito determinada, tudo que a gente propõe, tu aceita, tu tenta. E é nesse sentido. Então, tudo nos dá muita coragem e incentivo. Porque tu faz as coisas que a gente pede. Porque tem muitos que a gente pede, você, eu não vou fazer, não, tu não, vai, vamos tentar, vamos lá. E é tão bom quando o paciente é assim. Então, ó, Tati, está de parabéns. Quem está de parabéns é tu. Tu é uma pessoa determinada, guerreira, que, ó, quem está aprendendo é eu contigo. Ó. Obrigada, Maria. A gente não combinou isso, né? Mas tudo bem. E olha só, gente, eu tô te ouvindo, tô muito feliz com o que tu tá falando, mas a gente está recebendo um olá lá do Haiti, gente. Olha lá. O Ives tá lá no Haiti nos mandando um oi, um abraço, abração. A nossa live chegou, virou live internacional. Olha que coisa chique isso, gente. Obrigada pela audiência e pelo carinho. É muito gostoso isso, né? É muito bom. Marlise, tem uma senhorinha que tu atende que ela é muito fofa. E esses tempos a cuidadora, né, dela filmou e colocou nos stories vocês duas dançando. Conta como é que é isso, como é que é esse relacionamento, né? Ela já é uma senhora de idade idosa, né? De bastante idade. E conta como é que foi esse dia e conta do relacionamento com a cuidadora, né? Sim, essa senhora tem 97 anos, tá? E ela é fantástica, porque ela dança, ela sabe, ela se esforça muito para fazer as coisas. Ela é braba também, porque eu conheço ela desde criança, né? Então ela é meio... mas faz, é um sarro, eu me divirto muito. E esse envolvimento que se tem com as cuidadoras é fantástico, porque tem duas em especial que são maravilhosas, que eu recomendo, assim, ó, de olhos fechados, que estão atualmente com duas pacientes minhas, que é a Eliandra e a Kátia. Elas são pessoas que se colocam, assim, a 100% à disposição do paciente, assim, de dar banho, sem reclamar das coisas, sabe? Fazem tudo para o maior conforto. E eu noto que é tudo isso com muito amor. Então, quando elas percebem alguma coisa do paciente que precisa, elas tem essa troca comigo, assim, Marlise, ela precisa tanto disso. A gente faz um esforço para suprir o objetivo, né, as necessidades, e essa troca é fantástica. Né? E são pessoas maravilhosas, a gente encontra muita gente boa por aí, e que às vezes não que a família não esteja envolvida com isso, mas às vezes o cuidador é o que está mais envolvido naquele ciclo assim, de alimentação, de banho, de cuidados imediatos. E é muito legal. É bacana mesmo, porque tratar com o outro, tratar com as pessoas, exige muito, né, como vocês falaram, né, tanto a Marília como tu, Marlise, falou que a gente não sabe como é que o outro vai reagir, e vocês ficam tendo que esperar a reação do outro para poder fazer, porque se a pessoa não está bem, não está animada, tem que entender o cansaço, aquele momento, mas ao mesmo tempo vocês têm
tentativa, essa animação, essa alegria de chegar com um jeitinho, vocês vão convencendo, e quando vê, teve uma situação, teve uma vez que tu me contou da senhorinha, que tu foi conversando com ela, daqui a pouco ela estava fazendo exercício, se eu não me engano, acho que ela estava na bicicleta, sei lá, e ela estava ali fazendo a bicicleta e nem se deu conta que ela estava fazendo exercício, porque tu foi conversando, tu foi falando. Ai, ali tem que ter bastante lábia, assim, ó, porque eu chegava lá assim, eu não vou fazer fisioterapia hoje, e ela bem sentadinha, não, mas a gente vai conversar, daí eu me sentava na frente dela, ficava conversando, enfiava os pés dela na bicicleta, e ela continuava na conversa, ela começava a pedalar, nem prestava atenção, e lá eu ficava uma meia hora com ela pedalando, então tá, vamos trocar o exercício agora, ela. Eu estava pedalando, dando conta. Então agora eu vou fazer o resto dos exercícios. Eu ponho. Assim a gente vai indo. Vai indo. Essa sensibilidade é demais, esse carinho é demais. E infelizmente está fechando aqui o nosso tempo, né? Já está terminando a live. Eu vou te pedir para te concluir aí com uma mensagem, né? Alguma coisa da profissão, alguma coisa que tu queira deixar aí para o pessoal que está nos ouvindo, né, sobre fisioterapeutas. Então, assim, eu trabalho, né, eu acho que a maioria dos fisioterapeutas, quem trabalha na área da saúde em geral, trabalha com muito amor, com muita dedicação, e isso é muito importante porque o paciente está ali precisando desse reforço, dessa força, e às vezes muitas vezes a gente fraqueja, a gente é ser humano, né? É uma hora que a gente dá umas fraquejadas, mas a gente tem que seguir em frente. E a gente está ali para dar esse suporte, para dar essa mão que é essencial. Então a gente não pode ignorar o paciente como pessoa, porque às vezes ele até não pode estar a fim de fazer o exercício, porque são outros problemas que vêm. Então a gente precisa ter um olhar amplo, né, que como ser humano. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter resiliência, a gente precisa de tudo isso e muita paciência, né? Porque às vezes a pessoa está de mau humor, não está muito afim, mas a gente não pode levar isso para o lado pessoal. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Então a gente trabalha isso com muito amor, com muito carinho, para a pessoa se ficar forte, se recuperar bem, e é isso aí. Tati, tu é um grande exemplo disso. Tá? Obrigada, pessoal. Sigam, né, a Marlise. Né, ela está agora tá fazendo um Instagram chiquetoso lá, bem lindo, né? De fisio a domicílio. E tem umas fotos especiais lá. Eu falei para ela para colocar umas fotos lá. Quer botar uma foto assim, ó? Mostra. A gente brinca muito, gente, a gente se diverte, viu? Mas enfim, obrigada, tá? Obrigada mesmo pela tua alegria, que é contagiante, obrigada pelo teu trabalho lindo, pela profissional que tu é. Agradeço a vocês todos que ficaram aqui com a gente até o finalzinho. Não percam a live da semana que vem. Olha aí, Marlice, nem tu, nem seus amigos, nem seus parentes, pessoal que esteve com a gente, por favor, né? A live da terça-feira que vem é uma live cuidando de quem cuida, doutores, né, os clowns e pessoal que trabalha com artes, com teatro, com alegria, principalmente nesse momento aí também, né, de cuidado, de dor, de enfermidade. Fiquem aí com a gente, até a próxima terça-feira. Lembrando que o dia tem que ser bom. Beijo no coração de todos vocês. Um abração, fiquem com Deus. Beijo, tchau, pessoal!